Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula aqui no canal da nossa escola Instituto Santa Terezinha. Aqui professor Alan Farias e damos sequência às nossas aulas de interpretação textual para a primeira série do ensino médio. Para a aula de hoje, gente, nós vamos trabalhar o capítulo 13, tá? É o penúltimo capítulo do seu livro 4. Em seguida, mas isso a gente vai comunicar lá nos nossos grupos do WhatsApp, nós encaminharemos atividades, tá? Aqui no canal ficam disponíveis somente as informações referentes ao capítulo, tudo bom? Então, a gente já informa e sugere que você, mais uma vez, quando for assistir às aulas, você pegue o seu livro para que você possa fazer o acompanhamento. Lembrando sempre a vocês que aqui nós trazemos as informações de maneira mais resumida por meio desse esquema, tá? No livro de vocês existem os textos e você é convidado a fazer a leitura como a gente faz em sala de aula, tudo bom? Então vamos lá, olha. Para o capítulo de hoje, que é o penúltimo do nosso bimestre, do nosso livro 4, a gente vai tratar dessa temática aqui, tá? A princípio, pode soar, pode parecer meio estranho, como assim a linguagem cinematográfica na aula de interpretação? A primeira coisa que você vai lembrar é que o cinema, ele é considerado uma arte, tá? Tanto que ele é colocado aí na lista como a 7ª arte. Essa é uma informação importante. Com certeza vocês ou já estudaram ou ainda estudarão dentro da disciplina de artes muito mais informações ligadas ao cinema. Aqui na nossa aula de interpretação, a gente vai trabalhar com a linguagem, tá? Lembrando sempre a vocês que a interpretação textual, ela não necessariamente vai trabalhar somente com textos. Aí a gente vai lembrar uma aula que já foi trabalhada um tempo atrás, que quando a gente pensa em texto, naturalmente a gente pensa em quê? Palavras, tá? Não necessariamente texto é somente palavras. A gente não vai aprofundar essa discussão agora, porque já foi assunto de aulas anteriores, tá bom? Então é por isso que essa linguagem do cinema está presente na nossa aula. Primeiro a gente precisa lembrar uma coisa. Quando a gente fala cinema, a gente pode pensar imediatamente no cinema como local onde é feita a exibição dos filmes. Mas aí a gente pensa também, a gente tem acesso aos filmes, às produções cinematográficas por meio do cinema, mas é bem verdade que nos últimos tempos a gente acompanha o cinema por onde? Por meio da televisão e hoje em dia, sobretudo, por meio da internet, os serviços de streaming, como se dizem. Ou seja, o cinema, não necessariamente eu estou falando do cinema como local de exibição, mas do cinema, vamos colocar aqui, olha, como produção. Ou seja, eu estou falando particularmente do filme, que é o produto final, que é o produto, que vai ali durante 1h30, 2 horas ou até mais, nos entreter. Sejam filmes de ficção, sejam filmes de animação, ou sejam aqueles muitos filmes baseados em livros ou baseados em fatos concretos da vida real, tá? Pois bem, aqui nós trouxemos, gente, alguns dos recursos que são comuns e sem eles o cinema dificilmente aconteceria. Porém, antes de nós começarmos a fazer uma explanação desses recursos aqui, que são elementares para a produção cinematográfica, a gente precisa levar em conta um pouco a história dessa arte, tá? No livro de vocês, eu insisto novamente, façam a leitura dos textos que estão no capítulo de vocês, tá? Capítulo 13, porque essas informações estão lá bem detalhadas, tá? O cinema ele surge ainda no final do século XIX. Segundo as informações, em 1895, houve uma exibição cinematográfica lá em Paris. Claro que tudo de maneira, vamos dizer assim, um pouco amadora ou muito amadora, mas essa exibição, que durou cerca de menos de 1 minuto, ela foi decisiva para que, com o passar dos anos, das décadas, a arte de representar e, sobretudo, apresentar na tela imagens capturadas da vida real pudesse se transformar numa das expressões artísticas mais importantes e influentes da nossa história, tá? E como vocês devem saber, o cinema durante muitos anos ele foi em preto e branco, é claro, e ele foi mudo. Ou seja, os personagens
eles se comunicavam, né? O desenrolar do enredo acontecia somente por meio dos gestos e da fala entre os próprios personagens. Mas as pessoas que estavam assistindo, os espectadores, não tinham acesso às falas. Com o passar do tempo, foram colocadas espécies de balões, né, parecida com aquelas que tem nas histórias em quadrinhos, em que se emitiam algumas frases faladas pelos personagens. Mas, segundo os historiadores, é somente ali, quase indo para a década de 30, que o cinema passa a ganhar voz. E aí os atores passarão a dizer, né, a própria expressão verbal daquilo que estava acontecendo. E aí, com o passar das décadas, avançando pelo século XX, a gente já vai ter um cinema muito mais modernizado, tecnológico. Os próprios equipamentos que serão usados para elaboração das cenas serão equipamentos de última geração, como os que a gente tem aí na década de 2000 para cá, tá? Então é importante lembrar que o cinema parte de uma arte extremamente primitiva, quase precária, e com o passar do tempo, assim como tantas outras áreas do conhecimento, ele vai se aprimorando e se construindo como uma das artes mais importantes, e eu acabei de dizer, influentes da história, tá bom? Outra coisa importante é que quando você abre o capítulo 13 lá do seu livro, você vai encontrar dois textos, tá? Vejam só. Primeiro você tem um texto, eu vou até escrever aqui o nome do texto, que na verdade é um fragmento. Vidas Secas, tá? Eu preciso lembrar a vocês que Vidas Secas foi um romance, portanto uma obra literária, publicada pelo escritor alagoano Graciliano Ramos em 1938, tá bom? Que narra a história de uma família, Fabiano, sua esposa Sinha Vitória, seus filhos que não têm sequer nomes, apenas são chamados de o menino mais novo e o menino mais velho e a cachorra-baleia. Essa é a história do livro, que durante todos os capítulos, que são 13 capítulos, a família peregrina pelo sertão em busca de água, em busca de comida, em busca de sobrevivência, na verdade, tá? Essa obra fez um gigantesco sucesso. Graciliano Ramos se transformou, como ainda é até hoje, um dos grandes nomes da literatura do Brasil e até mesmo da literatura internacional. Ali pelos anos 60, mais especificamente, vejam só, 1963, esse livro sofreu uma adaptação, ou seja, ele foi transformado em filme. Inclusive, é uma dessas imagens que tem aí no livro de vocês, tá? O livro colocou partes da obra literária e partes da obra fílmica, ou seja, cenas da versão do livro atualizadas. E por que é importante a gente refletir sobre isso? Porque assim, olha, ali nos anos 60, o Brasil passa por um período que vai ser chamado, olha só, de cinema novo, tá? A gente não vai adentrar exatamente a essa discussão, porque vai ficar para outro momento posterior, mas é importante lembrar, gente, que ali nos anos 50, 60 especialmente, a literatura brasileira, os grandes autores, as grandes obras, serão elementos fundamentais para a consolidação e o fortalecimento do cinema no Brasil. Eu quero dizer com isso o quê? Que muitos dos filmes que fizeram sucessos grandiosos naquela época, sucesso de público e de crítica, foram filmes adaptados de livros, tá? E aí a gente pode fazer até uma série de lista, né, com esses filmes. Mas por que eu estou citando Vidas Secas especialmente? Porque é um filme que é citado na abertura do capítulo e é também, claro, o livro, tá bom? Mas se você for fazer uma procura, uma pesquisa, você vai perceber que existe uma infinidade de livros da literatura brasileira que foram adaptados para o cinema. E até hoje acontece, né? Muitos livros que vocês lembram viraram filmes, viraram novelas, viraram peças de teatro, viraram musicais. Isso na época e hoje em dia também, com certeza, todo mundo aí já assistiu algum filme baseado em um livro, tá? Ou seja, adaptado de um livro. Então é importante que a gente lembre disso, tá? Outra coisa importante é lembrar que o cinema, vejam só, ele é uma poderosa fonte de entretenimento. Ou seja,
Sendo o cinema uma manifestação de arte, e a gente sabe que a arte não tem compromisso com a realidade, ou seja, o músico, cantor, seja músico instrumentista ou músico vocal, cantor, ele não tem obrigação de transformar sua música numa espécie de panfleto, ou seja, de fazer protestos, por exemplo. Mas ele pode fazer. O escritor de literatura, é claro, o autor, ele não tem obrigação de fazer das suas obras porta-vozes de protestos da sociedade, mas ele pode fazer. E o cinema a mesma coisa, tá? Quantos filmes que a gente já não assistiu, sejam filmes nacionais ou filmes internacionais, estrangeiros, que foram filmes que abordaram questões sociais. Então isso é interessante que nós pensemos sobre isso, tá? Porque o cinema, como arte, não tem a obrigação de ser um debatedor social. A primeira e grande função do cinema, assim como a primeira e grande função de toda a arte, é o entretenimento. Mas eu preciso lembrar a vocês que o cinema pode muito bem se converter nessa ferramenta social, tá bom? Então é importante pensar assim: cinema é arte, como arte não tem obrigação com a realidade, mas ao mesmo tempo ele pode se transformar nesse instrumento social, tá bom? Outra coisa interessante para que nós pensemos também é isso aqui, olha só. O cinema, ele utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Lembre-se que, antes de nós assistirmos ao filme, é claro, houve um roteiro, houve pessoas que escreveram aqueles diálogos para que em seguida os atores pudessem estudar aquele texto e naturalmente decorar para depois compor a cena. Então ali você tem o quê? A linguagem verbal. E essa linguagem verbal do cinema também está presente à medida em que os atores vão falando, dialogando e construindo a história, construindo o enredo, tá? Então isso aqui é a linguagem verbal dentro de uma obra cinematográfica. Também nós temos, por outro lado, a linguagem não verbal. Imagine vocês, se os atores, na hora de interpretar os personagens, eles apenas falassem, não se movessem, não gesticulassem. Já imaginou? Como seria a linguagem cinematográfica sem a presença da gesticulação, da linguagem corporal? E aí a gente já sabe que a linguagem corporal ela é linguagem não verbal, tá? Então é importante a gente frisar, destacar esse ponto. O cinema utiliza linguagem verbal e a linguagem não verbal também. E aí, gente, para nós já irmos finalizando, lá no livro de vocês nós temos essas informações, eu insisto em repetir, e aí a gente fala dos recursos, aqueles recursos comuns presentes para a produção de cenas e filmes como um todo. A câmera, evidentemente que nem precisávamos de explicação para saber que a câmera vai ser um instrumento de captação, um instrumento que vai captar a imagem, transformar o diálogo dos atores em cena e a partir daí o processo vai se dar. O enquadramento, lembre-se que esse enquadramento se refere ao que é que vai aparecer na cena. Existem alguns objetos, é só você prestar atenção quando você for assistir filmes, isso serve para séries de televisão também e a própria telenovela, tá? Durante uma cena, todos os objetos e todos os atores aparecem, mas em alguns momentos da cena dá-se preferência para quê? Para enquadrar, para colocar no plano somente alguns atores, outros não, alguns objetos, tá? Então isso aqui é o enquadramento, que tem a ver com o plano também, plano aberto, plano fechado, tá bom? E mais, os ângulos, tá? Os ângulos de como é que será filmada? Será de cima, de baixo, será no mesmo plano, tá bom? Então tudo isso exige um esforço da direção para que seja feita a melhor composição da cena. Iluminação, evidentemente que a iluminação é fundamental, e quando a gente fala em iluminação, naturalmente nós estamos falando de quê? Óbvio, de luz, mas vejam só, em algumas cenas, e vocês devem se lembrar por aí de séries, novelas e filmes que já usaram isso, em algumas cenas, para que a cena possa ser composta de maneira perfeita, digamos assim,
O essencial é exatamente a ausência de luz. São aquelas séries que têm um aspecto mais sombrio, tá? Ou seja, a luz naquele caso não necessariamente representou a claridade. Ficou um ambiente meio soturno, meio sombrio. Tudo isso sim também tem a ver com a iluminação, tá? E para fechar, olha, a sonoplastia naturalmente tem a ver com os sons. Os sons, a gente falou mais cedo na abertura da aula que durante as primeiras décadas do cinema, os filmes eles eram mudos, tá? O espectador só acompanhava o desenrolar do enredo por meio dos gestos, tá, dos atores. Não havia o som. A partir do momento em que o som ele adentra, né, a produção cinematográfica, nós, os espectadores, passamos a ter acesso à fala, aos textos, aquilo que era dito. E aí tudo ficou muito mais fácil de ser compreendido. E por fim, o cenário. Esse cenário tem muito a ver com, olha só, o ambiente. Qual é o ambiente no qual a cena vai acontecer, tá? Qual é o espaço? Será o espaço de uma casa? Será o espaço de uma rua, de uma praça, de um escritório, enfim. O ambiente tem muito a ver com, claro, a história, com o enredo, tá? Então, gente, olha, para resumir um pouco do que nós falamos aqui, esse capítulo 13 trouxe para nós algumas reflexões sobre a linguagem cinematográfica. E eu lembro a vocês, a linguagem cinematográfica está na nossa aula de interpretação, porque não esqueçam que texto, interpretação textual, não é somente interpretação de palavras. Filme é texto. Obras de arte são textos e dessa maneira a interpretação ela vai muito além de você pegar um texto e fazer a leitura, tá? Durante essas aulas, tanto do livro 3 como aqui no livro 4, esse é o penúltimo capítulo, a gente tem trabalhado diversos aspectos da interpretação que talvez muitos de vocês não tivessem tido essa noção de como é importante a gente interpretar muito mais coisas que não apenas o texto, tá? Principalmente porque, olha só, quem é que nunca assistiu a um filme? Quem é que nunca assistiu a uma série? A série, o filme, a novela, todos eles têm o mesmo processo de produção. Claro que cada um dentro do seu contexto, mas todos eles, vejam só, vão utilizar os mesmos recursos, vão utilizar as mesmas linguagens para que possa contar a história. E a finalidade maior qual é? Entretenimento, diversão, passatempo, tá bom? Na próxima aula nós vamos para o capítulo 14, que é o último capítulo também do livro 4, e aí nós já encaminharemos as devidas atividades para cada um. Reforçando sempre, lá no grupo do WhatsApp de cada turma, a gente está à disposição para todos os esclarecimentos de vocês. Muito obrigado pela atenção. Aqui professor Alan Farias, aula de interpretação textual, primeira série do ensino médio. Até a próxima.